Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês para mais uma live super especial. Meu nome é Fábio, vocês já me conhecem, né? Ou para quem não me conhece, na verdade meu nome é Fabiane, mas vocês podem me chamar de Fabi, né? A nossa convidada de hoje é muito especial, é psicóloga, né? A gente durante a semana aí teve conversando um pouquinho sobre nervosismo e medo em ambiente de trabalho e a gente resolveu fazer essa live com a Idiane, né? Então ela é psicóloga, é coach, então ela vai ter algumas dicas para dar pra gente nesse assunto, né? E quem nunca, né, passou por algum perrengue aí por ficar nervoso ou com medo, né? Isso é super normal, né? Então, antes de começar aí com a ID, eu quero pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal do YouTube, que agora a gente está colocando mais vídeos lá. Então, eu queria que vocês se inscrevessem lá. Boa noite, Lucilene. Para quem ainda não se inscreveu, porque às vezes a gente posta vídeo lá que não posta no Instagram, né? Que lá a gente consegue deixar por mais tempo lá, né? Então acaba tendo bastante conteúdo legal lá, tá? E também durante essa semana que tá para entrar, o Bruno vai estar fazendo uma websérie com 4 aulas para vocês estarem acompanhando aí. É uma novidade aí que a gente tá implementando para passar mais assunto para vocês, tá? Então vamos ver aí, vamos esperar aí de entrar. Tudo bem com vocês? Eu queria que hoje a live fosse mais uma conversa, né? Né? Se vocês quiserem compartilhar as experiências, super importante. Vai ser muito especial, né? Saber de vocês também, ou se é só a gente que passa por medo, por nervosismo, né, Ed? Oi, Oi, tudo bem? Boa noite. tudo bem, Ed? Tudo ótimo, graças a É um Deus. prazer ter você aqui com a gente hoje, né? Para falar de um assunto tão importante, né? Ai, obrigada pelo convite. Eu que agradeço e o prazer é meu estar aqui com vocês nessa noite, falando um pouquinho Eu sobre tava medo. comentando, então, eu tava comentando um pouquinho que é super normal, né? Quem nunca passou por um perrengue assim, tá nervoso e às vezes, né, Bem normal, acabar, super. né, ansiedade, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vive estourando, né? Exatamente, exatamente. A pressão é bem maior nos dias atuais, então a gente tem que criar mecanismos, descobrir mecanismos de como lidar e vencer esse medo, né? Isso, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Isso. Principalmente na nossa, voltada à nossa profissão ali de clínica, né? Que a gente trabalha com pessoas né, muitas vezes risco de vida, ali tem paciente na mão da gente, então a gente vive com tensão, vive com nervosismo, né? Não pode não tem muita margem de erro, né? Isso. E é difícil a gente aprender sem errar, né? Exatamente. Mas então, o que você acha de quais as situações do dia a dia que é normal sentir medo, nervosismo? Então, o medo, na verdade, ele é uma emoção que ele nos previne dos perigos, né? A gente sente medo quando a gente está em situação de perigo, em primeiro lugar. Mas a gente também sente medo de situações novas. Tudo que é novo gera um desconforto e faz com que a gente fique ansioso e o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai desencadeando hormônios. Hormônios como cortisol e adrenalina, por isso que o nosso coração dispara quando a gente está com medo. Certo? Uhum. E geralmente quando você tá com medo, ou você confronta, ou você foge. Tu tem duas opções, certo? Então, é comum sentir medo. É uma emoção inerente ao ser humano, né? Então, a gente Aham. é algo que faz parte de nós, mas como a gente vai falar, né, ao longo da live, existem formas de lidar com ele. Mas tudo que é novo gera um medo, uma ansiedade, um desconforto, certo? Então, Uhum. aquilo que é desconhecido, sabe? Que te deixa assim aí numa situação de perigo, de medo, desconhecido gera medo.
Então, aquela coisa que eu estava comentando com você antes, né, da live, Uhum. sobre, né, a questão de muitas pessoas aqui do perfil que vêm procurar a gente que estão muito nervosas porque estão começando o emprego Uhum. ou porque vão começar um estágio e não sabem muito sobre os instrumentais, sobre as coisas da clínica, né? Não tem nem noção. Então é o medo do novo mesmo, né? Uhum. Agora tem que ver o que fazer com isso, se você vai realmente combater ou se você vai fugir, né? É, exatamente. E o E maior o, e o desafio, medo, e o medo, ele pode ser ruim ou você pode transformar ele numa coisa boa? na verdade, como eu disse, ele não é ruim, porque ele é uma emoção, faz parte de nós. É, quando que ele se torna patológico? Porque o medo é natural, mas ele se torna patológico quando ele te imobiliza, quando você não consegue agir diante de situações. Aí tu precisa buscar ajuda, tá? Mas o medo faz parte de nós, então ele não é ruim, porque ele precaver a gente dos perigos. Você imagina se nós não tivéssemos medo? Se a gente parar para pensar, uma criança, ela não tem medo, não é verdade? Eles vão, eles enfrentam, eles sobem, tanto é que às vezes a gente pega eles subindo escadas. Eles não têm Uhum, medo. Porém, a gente vai criando neles esses cuidados, né? E é claro, a gente usa os nãos, enfim. E os medos a gente vai criando pelas nossas inseguranças. Então, não existe medo ruim. Ele se torna uhum, patológico, não vou dizer doentio, mas ele é patológico quando ele te imobiliza e quando não te permite que você haja. Só que uhum, quando que a gente vai aprimorar isso? Estudando, fazendo, se desenvolvendo, experimentando, né? Não tem nenhuma receita mágica para perder o medo, né? Eu mesma, hoje, como palestrante, quando eu tenho uma palestra nova, com turmas novas, aulas novas, dá um frio na barriga, né? Porque você com tem certeza. medo, é novo, você quer ser aceito, você quer estar né? Você quer fazer parte daquilo. Porém, o medo, ele é natural, ele não é ruim, só que tem que cuidar, perceber se ele está sendo patológico e você não consegue agir, você fica imobilizado. Aí é importante analisar da onde que ele vem para aí, de repente, buscar até ajuda psicológica, né? Aham. E teria tipo um período assim, é normal eu ficar com ansiedade, com nervosismo durante um mês, 2 meses? Tipo, ou é a primeira semana e ele vai passar, ou ele nunca vai passar? Olha, ele diminui. E eu digo assim, que à medida que você vai criando prática, experiência, que você vai se sentindo seguro naquilo que você está fazendo, o medo diminui, certo? É importante que a gente tenha um Uhum, certo medo, porque quando a gente é muito autoconfiante, a gente corre um risco grande de errar, né, Fábio? Vocês que, né, lidam com vidas, aí eu lido com emoções, né? Como psicóloga, eu lido com aham, emoções. E que também machucam, né? Agora, vocês que estão aí lidando com vidas, se vocês não tivessem medo, vocês fariam de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, aham, assim, tu tem que ter um certo medo, uma cautela para não se arriscar. Ah, vou fazer isso para ver o que dá. Não é assim. Mas o medo, ele diminui à medida que a gente vai ficando mais experiente, que a gente vai estudando, entendendo. E aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre autoconfiança, né? Tem um outro livro uhum. que vai falar sobre isso, do quanto a gente precisa desenvolver também o nosso autoconhecimento e autoconfiança. Mas ele vai diminuindo. É importante. Aquelas pessoas que não têm medo de nada, é perigoso, tá? É perigoso. Sim, Então, não dá pra. tem tem um limite, né? Não pode ser extremo também, né? Com certeza, você falando assim, vai cabendo a nós, né? Então Uhum, tem a gente conhece profissionais que são descarados, que vão lá, metem a cara e vão fazendo, uhum. mas e as consequências, né? Exatamente. Começam a errar muito, né? A fazer as coisas sem estudar e tudo, né? Vai trazer também um prejuízo, né? Vai Exatamente. trazer um dano. Então, o medo, gente, é bom. Vocês não, né, não precisam ficar nervosos. Porque eu chego, meu coração fica lá na boca, né, e tudo. Isso, isso faz bem para vocês, né? Eu acho que Uhum. faz bem para todo mundo. Para a gente acabar não fazendo coisas que a gente não deve, né? Isso mesmo. Claro que né, não deve bloquear totalmente, mas Uhum. o medo realmente é muito importante.
E você falando da palestra, né? Eu aqui na live é uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia fazer, Uhum, né? Eu entrei aí com o Bruno nesse negócio aí, mas eu nem postar foto no Instagram eu postava, não sou muito dessas coisas. E eu coloquei na minha cabeça que eu tenho um propósito. O propósito é ajudar as pessoas do perfil, né, dando dicas, assim, eu acho que tá funcionando legal. Então eu não penso no meio, o que eu tenho que fazer, eu penso no meu propósito, né, uhum, maior. uhum. Então, meu propósito é chegar a informação para vocês. Então, por isso que eu enfrento o meu medo diário de fazer live, de botar a cara, por causa disso, né? Fabi, olha E só, claro, uma sempre curiosidade. estudo muito, né? Exatamente. Não adianta chegar assim, eu vou fazer. Tá, mas e a Aham. preparação? O que você almeja atingir? Sabe, tem uma pesquisa que diz, eu dei muito tempo treinamento, ainda dou assim, mas não com menos frequência agora, de comunicação, né? Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Né? Falar diante de pessoas, por Uhum. quê? Você está sendo julgado, você vai ser criticado, nem sempre você vai ser querido. Só que a gente só nasce com dois medos: o medo de barulho e o medo de cair. Pode ver que um bebezinho, quando você vai colocar na cama, você tem que colocar devagarinho. Eles têm medo de cair. Uhum. E o medo do barulho, eles se assustam, né? Os outros medos são desenvolvidos. A gente aprende Uhum. a ter, certo? E é bom, né? Como eu disse, é bom a gente ter os medos. Mas a gente não pode deixar que eles nos Aham. imobilizem. Você mesmo está enfrentando aí medo de estar aí, né? Tá enfrentando, Claro. mas se prepara. Então tem que estudar, gente. Tem que estudar. Não adianta chegar lá e achar que o milagre vai acontecer. Deus vai iluminar e vai cair do céu. Não. É muito estudo. É muita dedicação. É esforço. Porque de graça não vem, né? Só que a prática vai Não levando a bem. gente a desenvolver um medo menor, né? Um medo menor. Aham. Com certeza. E a gente, nós mulheres, né, no geral, enfrentamos batalhas diárias, né? Uhum, Então, todos vocês que estão assistindo, ou, né, homem, mulher que seja, todo mundo tem uma virtude, tem as suas qualidades, né, em casa. Então, né, desde você enfrentar uma casa para limpar, cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo, daí chega lá no trabalho, né, você chega num ambiente novo, você fica com medo, mas você é tão forte, você é tão competente, né, não pode deixar que isso te trave, né. isso, Então, não existe, ninguém vai ganhar uma guerra sem enfrentar as batalhas, né? exatamente. Então a gente precisa enfrentar os medos e que nem assim, estudar, 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 né? Então agora vamos entrar já no assunto, né? E agora que todo mundo quer saber, como que a gente aprende a controlar ou Uhum. saber se tá, né, demais? Então, Fábio, a gente tem falado muito, principalmente nesse momento, eu acho que é um tema muito pertinente sobre inteligência emocional. Como que a gente enfrenta os medos? Primeiro ponto que nós precisamos ter e que, graças a Deus, a humanidade está caminhando muito para isso, esse autoconhecimento. Me conhecer melhor. Saber o que gera medo em mim. Por que eu estou tendo esse medo? Sabia que tem muito medo que é irracional? Tem gente, vou citar um exemplo bem esdrúxulo. Tem gente que tem medo de andar de avião e nunca andou de avião. Você só vai ter medo de andar de avião depois que você andar de avião, certo? Então, assim, você tem medos que são irracionais, que a gente cria na nossa mente. Como que eu enfrento? Primeiro, me conhecendo, olhando para dentro. Por que eu tô com esse medo? Questionar. Porque os nossos pensamentos, a nossa cabecinha, ela é incrível. Ela produz tudo aqui dentro, né? Os Uhum. monstros, a gente constrói todos os tipos de personagens dentro da nossa cabeça. E esses monstros, às vezes, a gente dá muita vida para eles. Eles crescem dentro da nossa cabeça. Então, às vezes você tem medo que é tão irracional, e você não enfrenta porque você não sabe como é que vai ser. E às vezes você é pressionado a fazer. Poxa, é um emprego, eu dependo disso, é um TCC. Eu vou lá e faço, e depois passo e tu diz assim, caramba, nem era tão grande assim esse monstro. Então, assim, Uhum. primeiro você tem que se conhecer. Você tem que conhecer os teus medos. Por que você tá com esse medo? Se questionar. Por que você tá com esse medo? Você estudou? Você preparou? Você, Fábio, estudou para estar aqui hoje? Eu também estudei, né? Claro, então, a gente não vai saber responder tudo. Mas primeiro se conhecer. Segundo passo, gente, é experimentando. Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando.
Vai cair, vai ralar. Uhum. Como é que a gente aprende a dirigir? Claro, às vezes a gente tá bloqueado e aí precisa buscar ajuda. Eu sempre digo, vai pro psicólogo, vai buscar ajuda, vai conversar com alguém, vai aliviar isso, entender esses traumas, que a gente cresce com muitos medos, traumas, crenças que vão instalando em nossas cabeças, porque a gente é uma criança, a gente vai absorvendo. E às vezes, naquele momento que eles estão ali fazendo o procedimento junto com vocês, né? É que dispara aquele gatilho de que uma coisa que minha mãe falou, meu pai falou, um tio, um professor. Então, assim, a gente precisa... como é que a gente controla? A inteligência emocional, nós temos o nosso cérebro, ele é dividido em dois, né? O lado esquerdo, que é o lado racional, o lado direito, que é o lado emocional. A gente representa o coração como as emoções, mas na verdade é só uma forma metafórica. Então, o lado direito é o lado das emoções. Se a gente permitir que as emoções tomem conta, a gente não age, sabe? E aí nós somos muito emoção. Agora, você tá lá, por exemplo, na frente de um procedimento, diante de um procedimento de um dentista, né? Uma pessoa que você precisa enfrentar uma situação. Você primeiro você precisa entender por que esse medo tá vindo. É um medo racional? É um medo real? Se pergunte. É um medo real? Por que eu tô tendo esse medo? Né? Claro, às vezes a gente tá diante de uma pessoa que a gente admira tanto que a gente até tem medo dela. Mas enfrentar, entendendo a si mesmo, né? Se você estudou, você vai aos pouquinhos, vai superando. Você tem que ir experimentando. A gente vai errar. A gente vai errar. Tem que entender que a gente vai errar. Que o medo faz parte de nós. Só que a gente só vai saber fazer fazendo. Vocês acham que eu dou palestra como? Minhas primeiras palestras, eu morri, me borrava toda. A primeira vez que eu dei aula sentada. De tanto medo que eu tinha. Mas eu sempre quis dar aula. Eu tenho um propósito também, Fábio. Eu sou professora universitária, dou palestra. Eu dei palestra, meu limite de palestrante já foi 320 pessoas, assim. Foi o meu auge, assim, foi incrível. E vocês acham que eu não estava com medo? Eu estava, mas eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, eu queria aquilo para mim, eu quero mais, eu quero 1000 pessoas, eu quero mais. Só que assim, você acha que não vai dar medo? Vai, mas eu vou me preparar, eu vou estudar, vou me desenvolver, eu vou entender que aquele medo é natural, mas que dia após dia eu vou enfrentando, eu vou fazendo, é um dia por vez, é tendo consciência de que isso vai passar, vai diminuir, é se questionar, é real? É um medo real? Ou não é? Eu estudei para isso. Então, assim, olhar para o medo, entender que ele existe, sentir essa emoção. Mas, assim, respira fundo. Outra coisa muito importante é respirar, gente. A gente esquece de respirar. Sabe quando a gente respira? Quando a gente tá nervoso, sobre situação de pressão, a gente não pensa com a cabeça. A gente não pensa com o lado esquerdo, a gente pensa com o lado... A gente pensa com a cabeça, desculpem. A gente não pensa com o lado esquerdo, que é o lado razão. A gente pensa com o lado direito, que é a emoção. E se a gente deixar a emoção, imobiliza. Tem gente que trava diante da emoção. Respira fundo. Oxigena o teu cérebro. Quando você respira, sabe aquele tempinho que você tá nervoso numa reunião, você sai? Aquele ar. Você não pode sair ali na hora do procedimento, né? Respira. Oxigena o teu cérebro. Inspira 1, 2, 3. Tem inúmeras técnicas que a gente ensina no coaching, né? Dá pra você fazer assim, ó. Paz. Inspira e solta a palavra paz, né? Com máscara, esquece de respirar, é verdade. Inspira e solta a palavra paz. Sabe o que você tá dando comando pro teu cérebro? Calma, tranquilidade. Então, inspira e solta a palavra paz. Identifica de onde vem esse medo. Se é um medo... E oxigênio, né? Um exemplo... A gente está anestesiando ali, o que eu sempre falo, minhas auxiliares sabem. Eu estou anestesiando, eu falo, só respire fundo. Claro, para ajudar a acalmar, sim, mas o paciente está com o oxímetro no dedo, eu quero a oxigenação dele lá em cima. Senão o que acontece? A anestesia não pega, gente. É incrível como que a cabeça do ser humano faz com que uma anestesia não pegue. Então, gente... A respiração é muito importante, né? Agora a gente com máscara é difícil, mas daí que tem que respirar mais fundo, né? Pra se acalmar. Isso, acalmar. Porque assim, ó, Fábio, como eu disse, diante de uma emoção forte, diante desse medo, a gente não lembra de respirar com profundidade. Isso acalma muito, né? Respiração acalma, relaxa a mente, relaxa o corpo e oxigena o cérebro, que é mais importante. Sobre uma situação de estresse, de pressão, às vezes a gente fala até o que não deve, sabe? Porque a gente tá sob efeito de emoção. O ser humano é emoção. Então precisa
é entender esse momento presente, me conectar com o aqui e agora. Se você fica muito ansioso, você não consegue fazer o que tem que ser feito. Então, essa questão da Uhum. respiração é tão simples, né? E a gente esquece de respirar. Então, só que vai diminuindo. Uma coisa que eu digo para vocês assim, ó, diminui o medo. Ele diminui, ele vai passando, só que é a prática, é o experimentar, é o fazer, né? É você estar autoconfiante contigo mesmo, você confiar em você, sabe? Muitos de nós crescemos não confiando em nós. Confiar em você mesmo, olhar para você, para a pessoa que você é. Eu gosto muito eu ensino muito as pessoas e também faço, não pensem que eu não tenho medos, tá? Mas assim, você saber quem você é. Quem eu sou? Nós trabalhamos muito a pirâmide do indivíduo, né? Quem você é, crenças de identidade, o ser, o fazer e o ter. Quando você sabe quem você é, quando você tem certeza da pessoa que você é, eu sou uma pessoa motivada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma boa mãe, eu sou uma excelente esposa, eu sou profissional, eu sou competente. Quando eu sei quem eu sou, não é qualquer coisa que vai me abalar. Só que isso também é desenvolver-se. É por isso que eu digo que o autoconhecimento é um caminho longo, não é só uma vez por ano. É que como alimentar-se diariamente, como tomar banho, tem que ser um hábito. Quem eu sou? Sabe, você se autoafirmar. Isso é você acreditar em você. Você tem que ter autoconfiança. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então, desenvolver a autoconfiança, sabe? Saber, poxa, eu estudei, eu tô aqui, sabe? Dialogar com as pessoas, falar, fala que você tá com medo, não tem problema. E diz assim, eu tô nervosa. Quando eu entrevisto muita gente, as pessoas dizem assim, eu tô muito nervosa, eu quero muito essa vaga. Eu sei que você tá nervosa, eu tô aqui para ajudar. Sabe? Quem tá do outro lado também pode ter essa cautela, esse cuidado. Porque, gente, quem nunca passou pelo primeiro emprego? A gente já esteve naquele lugar, então ser empático de ambos os lados, né? O dentista ser empático, né? Claro que nem você falou ali na hora, Fábio, não tem muito o que fazer, tem que ser rápido. Mas assim, Sim. essa empatia, me colocar no lugar do outro, entender que eu já passei por isso, é muito importante. E a autoconfiança, desenvolver-se enquanto indivíduo. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa competente, eu estudei para isso, eu estou aqui pronta. Esse medo vai passar. Vai mandando comando pro teu cérebro. Vai ajudando Uhum. ele a pensar, porque ele não distingue real de imaginado. E muitas vezes os medos são irracionais. Nem sempre Uhum. eles têm sentido, tá? Às vezes eles não têm sentido. Aham. E falando agora sobre os erros, né? No momento de pressão, né? É, tá, eu comentei que o erro realmente na nossa categoria ali é bem complicado, né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, a auxiliar ela tem que sugar ali, né? De manter a restauração seca ali. Uhum. Então, a gente passa um ácido, seca o dente, passa um adesivo. E quando vai colocar a resina e o adesivo, tem que ficar sequinho, sequinho. Se chegar a contaminar com saliva, com água, tem que começar tudo do zero, Uhum. entendeu? Então, a gente tem paciente agendado, a gente não pode atrasar, né? Outros, né? Outro caso que acontece às vezes, raio-x. A Uhum. gente faz o raio-x, na hora de revelar, às vezes acontece um erro ali. Já atrasa, né? Tem um desperdício do material, tem um atraso do paciente de novo. Então, são erros complicados ali, né? Mas que vão acontecer, né, gente? Não tem como evitar. Claro que vocês vão ter que ter uma atenção redobrada e tudo, mas vai acontecer. E, no caso, aconteceu um erro. O que que eu faço? Fico quieta, fujo, vou embora, amanhã eu volto. Ou o que que é o certo vocês fazer assim numa Enfrenta. situação Tem que dessa? enfrentar, né? Tem que enfrentar. Tá, errou. Né? A gente tem que evitar o erro. Mas como a gente faz, a gente é ser humano, a gente vai errar. Por que os erros ocorrem geralmente, Fábio? Por falta de atenção. Pelo medo também. O medo de errar é tão grande que a pessoa erra. Parece que ela fica ali com aquele Sim. pica-pau do capeta, que tem um amigo que fala pica-pau do capeta. Ele fica ali, ó, vai errar, vai errar, vai errar. Primeiro, assim, ó, o medo faz a gente errar. Quanto mais nervoso, ansioso, emoção, você vai errar. Agora, se você não tiver atenção também, muitos erros ocorrem por falta de atenção. Às vezes tu quer fazer muito rápido, claro, tem que
calcular a margem de tempo que você tem. Mas eu vejo assim, ó, que tem que enfrentar. Errando, você acha que eu, como professora, muitas vezes eu já errei. Eu penso assim, ó, você tem que enfrentar, você tem que admitir que você errou, né? Só que daí, assim, evitar persistir no erro. Se você errou uma vez, aprender com ele. O que eu tiro da lição? Primeiro, admitir, né? Não responsabilizar, não terceirizar a culpa. Então, admitir que você errou, ser humilde, eu acho que isso é humildade, é essencial para o ser humano, como profissional, né? A gente erra. E assim, enfrentar, aprender com ele. O que eu aprendi com isso? E na próxima vez, tá? Agora errou. Ok, não foi legal, que nem você falou, atrasou o paciente, gerou um monte de problema. Mas o que eu vou fazer da próxima vez? Tu tem que enfrentar, vai ter que corrigir. Se dá para corrigir, vai corrigir, né? E o que eu posso fazer da próxima vez? Antes de errar de novo, presta atenção. Né? Porque às vezes o medo está tão grande dentro de você, você está construindo um monstro maior do que ele existe, e você erra de novo. Então, assim, prestar atenção em primeiro lugar e olhar para isso. O que eu posso fazer na próxima vez de diferente para evitar o erro? Né? Eu acho que fugir não adianta nada. Né? A gente tem duas opções, ou fugir ou confrontar. Eu diria, confronta. Se você me diz uma coisa, quando que você mais aprendeu na tua vida como profissional? Pois, olha, foi trabalhando, né? Foi fazendo, né? atendendo, E assim, fazendo. e daí às vezes você errou também. E a gente erra e aprende com isso. Então tem que sempre tirar a lição do erro. Eu sempre digo assim, ó, que no coaching a gente fala muito que não tem erro, que tem resultado. Né? Você fez uma escolha naquele momento, consciente ou não, e você tem um resultado. O que dá para fazer com isso? Como que eu posso fazer diferente na próxima vez, para evitar que esse erro se repita? Mas não vejo que nesse momento é hora de fugir. É hora de enfrentar e aprender com ele. Porque é nos maiores erros, é nos erros que a gente aprende, na maior parte do tempo. Na dor, né? Infelizmente. Sim. Na dor, a gente aprende na dor também. E o que você falou, assim, eu acho que, na minha opinião, né? Você ser humilde ali e não deixe para depois, assim, né? Chegou, aconteceu, claro que você não vai ficar falando na frente do paciente, né? Mas chama o dentista e fala, ó, me desculpe, aconteceu assim, assado, eu tava nervosa, assume, foi isso, vou fazer de tudo para que não aconteça novamente. Ou peça orientação, ó, aconteceu, mas eu não sei bem o que eu fiz de errado, me ajuda, né? Seja sincera, peça ajuda, né? E não deixe para depois, senão passa aquele dia, no outro dia já vai ficando aquele nó para trás, né? E vocês nunca vão acabar resolvendo, né? Fábio, eu acho que assim, o medo também, ele impede você de pedir ajuda, de admitir que errou, né? Então eu tenho medo, sim, não vou falar, é pior. Então, aqui em casa a gente fala tem assim, que falar. é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira, porque depois vai estourar e vai ser pior. Então, fala a verdade agora, que é melhor, admite. Gente, uma coisa muito importante, tá? Pedir desculpas não tira pedaço. As pessoas têm dificuldade de pedir perdão, pedir desculpa. Pede desculpa. Claro, não vai repetir o erro, evita repetir. Mas pedir desculpa não tira pedaço. Isso é muito importante. É humildade, né? De admitir, errei, não sei fazer, preciso de ajuda. Pedir ajuda. Se você tem medo de pedir ajuda, você não vai aprender. Você vai aprender aonde? Né? Então tá ali a pessoa tem competência para te ensinar, aproveita uma oportunidade. O erro também é uma oportunidade de você aprender. Isso. E só voltando na parte da atenção, né? O que eu sinto que acontece muitas vezes, a gente tem de 15 a 30 pacientes por dia. Então você está lá montando a mesa para uma limpeza e pensando no paciente que tem cirurgia à tarde, que você não sabe, que nunca viu, e você acaba que aquela limpeza que era simples ali, que era, né, são 3 instrumentais ali, básicos, e você não faz direito. Então, a atenção, faça primeiro, passo a passo, né? Faz o que você está fazendo ali, vai revelar uma radiografia, revela a radiografia, depois você pensa no material que você tem que lavar e tudo, né? Faz aquilo que você está fazendo bem feito, pensa naquilo primeiro, né? Porque até aquilo virar automático, claro, vai chegar um tempo que vocês vão fazer sem
pensar. Quando você vê, você já montou aquela mesa perfeita, você nem pensou, é a mesma coisa que você dirigir, né? Às vezes a gente chega no trabalho, daí que você chega, você fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Eu nem vi o caminho que eu fiz, foi automático, né? Isso vai acontecer com o tempo, mas até isso acontecer, vocês têm que ter atenção Pleno. e fazer aquilo que vocês estão fazendo no momento, né? Não pensando no depois. Fábio, isso é o mindfulness, né? Que a gente fala de atenção plena. As pessoas estão tão ansiosas que elas estão mais no futuro do que aqui. Ansiedade é excesso de futuro. Então, quando você fica muito lá no futuro, você esquece de viver o momento presente, que já se chama presente. E aí você não faz o que tem que ser feito aqui e agora. E aí você sofre, você erra e você paga caro. Então, estar aqui, no momento presente, focado no que você está fazendo. Como a Fábio falou, até você criar isso como consciente, como é que é? Inconsciente competente, né? Tá no inconsciente, já é competente naquilo, mas tá inconsciente porque já tá no automático. Até criar esse momento, você vai ter que treinar muito, né? Uhum. E foi uma perguntinha ali da nossa amiga ali, né? O nervosismo, ele pode levar a um desmaio, né? Ela colocou ali recentemente, o medo em mim se tornou patológico, né? Eu desmaiei e depois fiquei com medo de desmaiar de novo. Não sabia o que fazer, mesmo sabendo o que fazer, mas o medo me paralisou. Então, é normal causar o nervosismo, assim? Pode, Fábio. Até... Assim, às vezes a pessoa, a emoção tomou conta dela de uma forma tão forte que gerou um trauma. Ficou registrado. Nós gravamos memória sob forte impacto emocional, sabe? Só para vocês agora, o que aconteceu? Onde vocês estavam no dia 11 de setembro, quando ocorreu aquele acidente das Torres Gêmeas? Vocês lembram, né? A grande maioria. Talvez não. É porque nós gravamos nossas memórias, elas ficam ali registradas sob forte impacto emocional. O que aconteceu com a colega? Talvez o medo dela foi tão grande que o cérebro dela bloqueou. É um mecanismo do cérebro, né? De desligar. Para ela não sentir tanta dor, o medo foi tão grande, a dor era tão grande que ele nos poupa. O cérebro poupa energia. Então, sim, o medo pode levar ao desmaio, porque a pessoa perdeu o controle emocional, certo? E pode acontecer, sim. E eu digo assim, ó, eu diria para você, né? Se já aconteceu contigo em outras situações, com essa, né? Eu não vi o nome da pessoa que falou aqui, mas é muito importante buscar ajuda, porque isso pode desencadear outros traumas. E outra, se isso veio agora, pode ser que seja um gatilho de coisas do passado que estão gerando em você agora esse comportamento. Não é uma coisa consciente, mas pode ser um medo tão grande que gerou nesse momento, né? Esse medo foi tão grande que algum gatilho disparou em você aí uma mensagem dizendo desmaia. Porque é demais para você, a pessoa não dá conta. Então eu diria, busca ajuda para sanar isso, para buscar entender de onde veio, né? Eu sempre vou indicar psicoterapia, porque eu, né, sou psicóloga, sou suspeita em falar. A gente às vezes tem medo e vergonha ou preconceito. Ai, psicóloga é para louco, não é, gente. Essa pandemia provou muita coisa. Todo mundo deveria ir tendo ou não algum sintoma, né? Não, por todo mundo deveria. Não precisa ser só quando tá por mal. Prevenção. Não. Por que a gente vai no médico só quando tá doente? Não é assim, né? A gente tem que se prevenir. Ó, a minha ansiedade e meu medo me atrapalham muito. É isso mesmo, tem que tentar identificar, Priscila, da onde vem essa ansiedade. O que é que dispara esse gatilho em você? Porque é muito desconfortável e você fica imobilizado e você perde oportunidades. Então tem que tentar entender de onde vem esse medo, se ele é racional ou irracional. Mas provavelmente tem alguma coisa. Geralmente é na nossa infância, né? Quando a gente é criança, a gente é muita coisa. E a gente é esponjinha, a gente não tem filtro. E vai entrando. Tudo que vem a gente registra. E aí depois a gente paga quando a gente é adulto, né? Mas tem muitos... Nossa, gente, hoje nós temos tantas oportunidades, sabe? Eu sou psicóloga, mas eu não tenho nada contra técnicas que não são científicas e que fazem bem, tá? Ó, constelação, psicoterapia, coaching,
Reiki, Teta Healing, vai buscar ajuda, gente. Hoje o que mais tem é a oportunidade de ser ajudados. Então a gente não pode ficar sentado esperando que o milagre aconteça, que eu vou acordar amanhã sem medo. Não. Desculpem falar, mas não tem nenhuma receitinha pronta. É ir enfrentar, é o frio na barriga, é se desafiar, certo? E se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, é o enfrentamento que você tem que ter diante das situações que você vai vivenciar. Uhum. E a mesma coisa, a carga emocional pode ser tão grande que pode gerar até dor no corpo, né? Isso pode acontecer. Isso. Né? Não é porque é da cabeça, é um medo psicológico que não vá desencadear, né? Muitas vezes até feridas, né? Fabi, só aproveitando que o pessoal tá aqui, eu tenho um vídeo falando só sobre doenças emocionais lá no meu Insta. É o vídeo mais longo que eu tenho. Eu só fiz esse longo, 7 minutos, mas explica bem certinho. Por quê? A grande maioria das doenças são emocionais, tá? E a gente desencadeia alergias, enxaquecas, as rinites. A maioria é emocional. É a forma que o teu corpo tem de dizer: tu não deu conta. E ele fala, gente, infartos, né? As pessoas vão adiando as decisões, falta de perdão, tomada de decisão, câncer, tem muitas pesquisas que comprovam que o câncer é mágoa, é falta de perdão. A grande maioria das doenças emocionais, só que você tem que tratar, entender de onde que vem mágoa do passado. Então tem que olhar para isso, né? Então tem uma frase que eu uso muito, que é o teu corpo, o que tua boca cala, o teu corpo fala. O que a tua boca cala, o teu corpo fala. Então, tudo que tu não expressa, que tu não resolve, vai estourar em algum lugar. Tem uma outra também, que é a emoção se aloja na carne. Tudo que tu não expressa e não resolve, vai estourar em algum lugar. Então, precisa conversar, dialogar. Tem uma pergunta aqui, Fabi. Tem alguma dica para nos liberar dos traumas? Acredito que do sugador é devido à exigência dos doutores que brigam com a ASB na frente do paciente. Então, gente, volto na autoconfiança, no autoconhecimento. Eu sei que tem essa pressão ali na hora, né, que é muito decisivo, como a Fabi falou. É um momento, assim, tenso para ambos os lados, para o dentista e para o auxiliar. Mas, assim, você precisa entender quem você é. Né? Porque se você tá certo de quem você é, ali na hora você vai criar é como se fosse uma blindagem. Sabe o que? Deixa eu citar um exemplo bem legal para vocês. Todo mundo conhece o Bernardinho aqui, né? O Bernardinho é o técnico da seleção de vôlei. Cara, assim, para mim, é um exemplo de líder. O que o cara faz em quadra? Ele xinga, ele berra, ele fala palavrão, ele fala assim, ó, ele estoura. Vocês já viram, né? O cara quase pira ali. Ele, assim, a veia dele salta. O pessoal se incomoda com ele? Não. Sabem por quê? Tem confiança. Tem relacionamento, tem diálogo. O que o Bernardinho faz? Quando um jogador dele interna, ele interna junto, ele vai cuidar, se precisar dar colo, ele dá colo. Só que eles têm um relacionamento de confiança, e isso precisa ser de ambos os lados, né? Gerar um relacionamento, um diálogo, estar, né, digamos assim, o dentista com o auxiliar. Claro, eu sei que você não tem tempo para dialogar, mas tem que tirar um tempinho, sentar, dialogar. Você que está ali começando, entender que tem um processo, se conhecer melhor, né? E afirmando para você, poxa, de repente a pessoa chama atenção ali na hora, tu sabe que não é pessoal, é profissional. Separa isso, separa. Eu já levei xingão de chefe meu. Separa, é você, não é o teu comportamento naquela hora. Então, assim, olhar para você, olhar para o todo, entender, né, o que está acontecendo. Porque, de repente, ali na hora, né, tem que ter uma pressão. Não tem como esperar, que nem a Fábio falou. Não dá para contaminar, não dá para molhar, é ali. É minutos, é rápido. Então, assim, se fortalece você enquanto indivíduo primeiro, né? E aí, o que vem de fora não vai te atingir tanto. Não vai doer tanto. Claro, muito importante que você falou, né? Porque é o que elas falam muito pra gente aqui, é sobre essa questão. Porque o dentista foi rude, porque isso, porque aquilo. Né? A Danusa ali do Cantinho Saúde Bucal sempre fala, né? Diálogo é importante, gente. E pode partir de vocês. Não esperem que o dentista venha e fale, ó, isso, aquilo.
Assim como vocês estão com a cabeça cheia, o dentista também. Às vezes o dentista, ele tem que cuidar da agenda dele, cuidar do pensar, né? Tem todo o planejamento dos pacientes também. Então não é porque a gente tá ali todo dia atendendo que a gente está tranquilo, que é como se a gente fosse fazer arroz com feijão ali. Não, a gente sempre está pensando no melhor para o paciente. Claro, só se for um dentistão aí que não se importa, né? Uhum. Mas se você tem o mínimo de importância com os teus pacientes ali, com a clínica, você vai querer que tudo saia mais perfeito possível, né? Então, a gente vai chamar a atenção, a gente vai, né, querer que a coisa se agilize, às vezes vai tomar o instrumental da tua mão, porque você demorou para pegar, vai tomar, porque a gente está visando o bem-estar do paciente, que aquilo tem que ser daquele jeito naquele momento, mas não é por isso que né, não é por você, não é que a gente está xingando, que está chamando a atenção, não é pessoal, é profissional, é para o teu crescimento profissional. Então, absorvam aquilo, né, observem tudo que aconteceu, pensem depois, né, com a cabeça fresca, respirem, falem, o que aconteceu, foi por isso que aquilo, né? E conversem, né? Chega pro dentista e fala, o que eu posso fazer para melhorar, né? Claro que você não vai todo dia também cometer o mesmo erro e querer que o dentista olhe para tua cara, né? E fala, meu Deus, vamos lá, vou te ensinar tudo de novo, né? Claro que não é assim, né? A maioria, né? Quem tem filho, né? Claro, você vai perder a cabeça se a criança fizer birra todo dia pela mesma coisa que você já falou que não é para fazer, ele vai lá fazer, né? Então, né? Claro que tem que ter um bom senso aí também, né? Não ficar perguntando tudo o tempo inteiro. Né? E aí Vocês vai têm o interesse de estar buscando, né, Fabi? Vai o seu interesse. Ler de novo, claro. ler de novo, né? O interesse de buscar. Não vem conhecimento de graça. Né? O nosso perfil tá aí para ajudar vocês. O que vocês perguntarem, né? A gente vai estar buscando, vai estar respondendo, né? Nem tudo vocês precisam só perguntar pro dentista, né? Não é nesse sentido, né? Porque eles vão estar observando vocês, vendo se a cada dia vocês estão buscando melhorar, se vocês estão buscando, né, aprender aquilo, ou se vocês estão empurrando com a barriga. Todo dia eu tô ali, né, recebendo ordens. Não, a gente quer que vocês tenham autonomia ali de aprender por conta, né? E essa clareza, né, Fabi, muitas vezes, tem, você falou, de repente vocês não vão tomar a iniciativa de chamar para conversar, mas do auxiliar buscar a conversa. Eu gostaria de conversar contigo, tira um horário na tua agenda, marca um horário, sabe? Eu sou muito a favor do diálogo. É no diálogo que a gente se entende, porque a comunicação não verbal, ela fala muito, sabe? Às vezes assim, o dentista tá ali de cara fechada, a pessoa acha que é com ela. Que nem você falou, às vezes não é porque ela não tá brava, ela tá brava. De repente ela tá com tanta coisa para pensar, tem que agilizar, né? É claro que se você dialogar, abrir os canais de comunicação, você também buscar, porque às vezes a gente fica esperando que o outro venha nos chamar. Toma a iniciativa de conversar, olha, eu preciso expor o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu preciso dialogar. Se você não falar, o outro não vai adivinhar. Não existe bola de cristal, não existe nenhum profissional no mundo que vá fazer a leitura dos teus pensamentos. Os teus pensamentos são só seus. Então, se você não expor, ninguém vai saber. Olha, eu tô me esforçando, eu tô melhorando todo dia. Pede um feedback. Uma coisa legal também, assim, eu trabalho muito com empresas. Pede feedback. Fábio, o que você tá achando? Né? Doutora aí, o que você tá achando do meu trabalho? Gostaria de ouvir. Você vai ouvir, tem que estar preparado para as duas coisas, né? Feedback sempre pode vir coisa boa, coisa ruim. Mas pede. Claro. De repente você vai ganhar um elogio. Tô gostando, tô vendo que tá se esforçando. Olha, você precisa melhorar. Só vai saber o que tu precisa melhorar se tu pedir. Né? E é conselho também. Acho que os dentistas também podem fazer isso, né? Dar o feedback. Olha, que tu claro. falar. Eu acho que esse diálogo é fundamental. Fundamental. É fundamental. Eu também, nossa, concordo
com certeza, acho que isso aí é a chave de tudo, né? Uhum. Se não for naquele corre-corre do paciente, pede uns 10 minutinhos a mais, fica você, perde um pouquinho do teu almoço, mas tenta buscar, né? Tenta buscar a conversa, o diálogo ali. É investimento. Né? Investe um pouquinho do teu tempo, que com certeza, né, vai valer muito. Clareia as ideias, gente. Não deixa os pensamentos, o monstrinho ali dentro, né, falar mais alto, porque ele age e age mal, assim. Então, abre espaço para comunicação. Isso mesmo. Sim, e dê o tempo, né, também, né? Que você tá ali aquele 1 mês, né, 2 meses, você não conhece ainda as pessoas, né? Vocês vão estar se conhecendo aos poucos. Eu já tô com eu sempre falo da Tabata, né, porque ela já tá comigo há muito tempo. Mas essa semana mesmo, eu tava meio borocochô, que tinha umas próteses ali para resolver, tinha uns 4 casos, assim, bem difícil, né, e tava meio emperrado, tudo, tive que repetir moldagem. Então eu tava, assim, com a cabeça, né, tava bem para baixo. Aí ela chegou para mim, assim, do nada, dela. Nossa, Fábio, o que aconteceu? Mas eu não tava, tipo, achando que eu tava, tipo, braba, assim, triste, sabe? Uhum. Daí ela chegou e perguntou, nossa, o que aconteceu? Você tá nervosa? Não sei o quê. Então, de tanto que ela já me conhece. Daí eu falei, senta, vamos conversar. Daí expliquei pra ela que aconteceu isso, aquilo. Já me aliviei, sabe? Uhum. Então, a fala né, cura, isso não... Fábio. A fala cura. Nossa, com certeza. Cura. E parece que depois que aquilo aconteceu, nossa, parece que tudo deu certo. Uhum. Vieram as próteses, nossos pacientes saíram felizes da vida, sorrindo. Nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque sim, a gente pode alimentar os bons ou os ruins. É como se tivesse um anjinho e diabinho ali, né? Falando com a gente. Então a gente dá vida para aquele que. Qual que cresce mais? Aquele que a gente dá vida. Então, assim, falar, às vezes o fato, assim, 5 minutinhos de diálogo antes do trabalho, no fim do dia, no fim do expediente. Nossa, alivia tanto, a fala cura. Por isso que o psicólogo é importante, gente. Olha aí, ó. Né? Claro, claro, elas reclamam muito que o dentista às vezes é turrão, é meio brabão, e isso é da nossa classe, gente. Eu falo isso porque no meu curso lá, na minha turma, os dentistas eram fechados. Uhum. E eu nunca fui assim, então eu fui lá, tinha os meus amigos da engenharia, da farmácia, de tudo, eu ia jogar vôlei lá, que eu adoro jogar vôlei, me juntava com todo mundo e eu chamava o pessoal da minha turma e ninguém ia. Era dentista com dentista ali fechado. Uhum. Então, eles realmente é uma classe meio fechada, né? É. E quem vai se destacar, né, são vocês precisam se valorizar, né? Então, se valorize, né? Façam que nem a Ide, né? Façam um autoconhecimento, né? Bota no papel, eu sou isso, sou boa nisso e tudo. Vou enfrentar. Dentista fez cara feia, né? Não pensem que é com vocês. Isso aí. Pense, tem um objetivo maior. Esses dias eu fiz um vídeo e falei assim, ó, vocês não precisam agradar os dentistas. Agradem os pacientes. Isso aí. Você seja simpático com o paciente, vá lá, converse com o paciente na sala de espera. Você acha que o teu dentista não vai reparar isso, né? Você foi lá, conversou, né? Eu peço para as meninas lá ferirem a pressão, ver como é que tá. Elas vão, já conversam, daí como é que é a pressão de você e tudo. Daí já perguntam se tem filho, se tem neto, se isso, que aquilo. Então, gente, agradem os pacientes que vocês vão ter sucesso, Criem né? conexão, então, porque é isso que a gente espera, conexão. Então, se o teu dentista lá não tem jeito, você acha que não, né? Já passaram anos e ele não caiu aquela cara de emburrado ali, né? Passa por cima disso e vai embora. Só, né? Agora, Ídio, que eu tenho uma pergunta para você, né? Nesse sentido. Mas eu não tô suportando mais o tratamento que eu recebo na clínica, tô me sentindo desvalorizada, tá me gerando uma angústia. Qual que é o momento que
que é o correto de você largar. Então, vou mudar de profissão ou vou tentar outra clínica, vou fazer outra coisa, né? Existe um momento certo antes de explodir, né? Não precisa explodir. Primeiro ponto, não precisa explodir, né? Eu sempre digo assim, se você sair, deixa as portas abertas. A gente nunca sabe se a gente vai precisar voltar, né? Então, acho que se você precisar sair, saia tranquilo. Não deixe marcas negativas, né? Então, e quando sair? Eu sempre vejo assim, ó, você precisa experimentar tudo. Precisa experimentar todas as alternativas. Realmente, é a hora de eu sair daqui? Será que esse problema é meu? Ou será que esse problema é do dentista? Será que não sou eu o problema? Porque às vezes a gente está criando história, né? Às vezes a gente está criando historinha, não quer enfrentar os medos, às vezes a gente não quer enfrentar os desafios. São os desafios, os medos que fazem a gente crescer, sabe? Então, assim, poxa, quando que é a hora de sair? Eu primeiro penso assim, vou falar uma opinião pessoal minha, né? Fiz tudo que eu tinha para fazer, aprendi tudo que eu tinha para aprender, não tenho mais nada para aprender aqui, né? E tem uma oportunidade melhor, vai embora. Não tá legal para você, vai. Só que pensa assim, ó, todos os lugares são uma oportunidade. E você só vai. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, vou falar uma opinião pessoal. A gente só sai daquele lugar quando a gente aprendeu tudo que tinha para aprender lá. Porque eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso, tá? Eu sou muito disso, assim. Vejo que a vida tem uma certa sincronia, né? Então, até os erros, as dificuldades, os medos, os esporros que eu levei na minha vida fizeram sentido para mim. Hoje, eu sou uma pessoa melhor por tudo que eu passei lá no passado. E eu não trabalhei em lugares maravilhosos. Trabalhei em lugares muito difíceis. E hoje eu sou uma pessoa melhor por causa disso. As minhas maiores dores me trouxeram até aqui. Quem eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei hoje foi porque eu me esforcei. E eu fiquei em lugares que eu não gostava. Mas eu procurei aprender tudo que eu tinha para aprender e finalizar aquele ciclo. Poxa, eu não aguento mais, realmente. Tentei de tudo, conversei com o dentista, ele não vai mudar. Só que assim, ó, gente, a gente não muda o outro, tá? A triste notícia é essa, você só consegue mudar a si mesmo. Então, mudou, melhorou, evoluiu. Viu que ali não faz mais sentido para você? Cai fora. Se não fizer mais sentido para você, se você já decidiu que não faz mais bem para você, vai embora, tá? Mas assim, saia com consciência de que você aprendeu tudo que tem para aprender, de que o problema não é você, né? Porque às vezes não é, gente, às vezes não é. Mas olhe primeiro para você. Eu realmente sou eu que estou absorvendo tudo, eu que estou sendo medrosa. Será que eu não estou sabendo enfrentar os medos? Será que eu dei o meu melhor, né? Será que eu dei o meu melhor? Será que eu... tudo que você tem. Eu sempre digo assim, over delivery. Entrega tudo que você fizer, tudo que você tiver de melhor. Se você entregar o teu melhor e realmente é o espaço, porque assim, conheço muitos lugares hostis, insanos para trabalhar, e não acho justo, tá? Mas eu precisei ficar em esses ambientes até entender que eu não quero fazer igual nos ambientes que eu tô. Mas assim, você deu o teu melhor, fez tudo que tinha para fazer, evoluiu, cresceu, encerrou teu ciclo, vai embora, né? Porque assim, quando a pessoa decide, se ela decidiu que quer ir, ela é pouca coisa que segura, sabe? Sim, e é importante, né, você ter em mente que eu acredito que nunca vai ter a perfeição não existe, não vai ter um trabalho perfeito, senão não seria trabalho, seria descanso, né? Então eu sempre penso assim, né, vou mudar, será que se eu mudar no outro lugar vai ser diferente? Às vezes o problema vai junto contigo, porque é você o problema, né? E às vezes é você o problema, bem isso. Então bem isso, né? Faz uma análise ali para ver. E eu acho que, né, mais importante é aquilo que a gente já comentou, né? Ter o propósito. Então, vai lá, eu tenho um propósito eu tô nesse emprego porque eu quero estudar, quero fazer um vestibular. E é isso, põe na tua cabeça o teu propósito. Vai passar por cima dos perrengues do trabalho, vai ter estresse, né? Vai ter dia que você vai chegar cansado, mas se você tiver um propósito, tudo aquilo vai fazer sentido, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? O meu propósito é pagar a educação do meu filho, eu vou ficar nesse emprego e tudo, ele né, tô registrada, tá? Tô com segurança, tudo, vou dar o meu melhor para ficar nesse emprego. Então, tenho um propósito para também
né, ser um alívio nos momentos de dificuldade, né? Senão a vida passa assim, né, Fábio? Passa de qualquer Sim. jeito, a vida te leva, você não leva a vida, né? Você não tem um propósito realmente. E assim, ó, eu sempre falo, entrega amor. Faça tudo o que você fizer com muito amor. Abençoa as pessoas que estão ao teu redor. Fecha teus olhos e abençoa. Pode ser a pior pessoa do mundo que está do teu lado. O que você pode aprender com ela? A pior pessoa pode te ensinar a melhor coisa da tua vida. As minhas chefes mais duras foram as que mais me ensinaram. Não foram as boas. Os professores, né? Professores. Os professores da faculdade, os que mais a gente lembra são os que mais pegaram no pé, os que mais foram ruins, né? Que agora a gente vê... Não, eles não eram ruins, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Né? Faça com amor, entrega o teu melhor, sabe? Faça tudo o que você puder. Esgotei todas as possibilidades, aí sim pode tomar uma decisão coerente, né? Gente, muito bom conversar com vocês. Estamos acabando aí nossa live, né? Passou rápido, né, Fabi? Nossa! Nossa, demais! Demais, gente. Ai, que legal, Fabi. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Vamos fazer mais dessas. Né? Sim. E eu queria convidar vocês, todo mundo que assistiu aí, que vai assistir, porque a gente vai deixar gravado, né? Que sigam, né, o perfil da ID, que tem muita coisa legal. Podem maratonar lá, porque vocês não vão se arrepender. E é muito importante a gente cuidar da gente e da nossa saúde mental, senão a gente não vai pra frente, né? Isso aí. A minha live é amanhã às 6 da manhã, tá, gente? Mas fica gravada. Se ninguém quiser acordar cedo aí, faça live às quartas, às 6 da manhã. Bora acordar cedo, gente. É isso aí, acordar às 5. Tá bom? Beijão, muito obrigada. Obrigada, Fabi. Boa semana. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.